porque eu estou muito emocionada. Eu não sou especialista, né, no futebol africano de seleções. A gente acaba acompanhando muito mais nessa época de eliminatórias, né? Ou da Copa, da África, enfim. Mas chega esse momento de Copa do Mundo, e aí a gente tem um país lusófono que nunca foi à Copa do Mundo e que será agora o segundo menor país a ir à Copa do Mundo, depois da Islândia, que aliás estava ganhando da França até agora há pouco, quando vim aqui gravar. E viveu um momento de muita emoção hoje à tarde, e que eu confesso, minha amiga, me fez refletir e me fez pensar uma coisa que me traz um certo incômodo, que é fora da minha zona de conforto, que é: será que a FIFA acertou? Hum, Será que a gente vai precisar admitir que a Copa do Mundo com 48 seleções é uma boa ideia? A hum, África, por exemplo, passou a ter 9 vagas direta, mais uma vaga via repescagem, um hum. continente gigantesco que antes, né, enviava pouquíssimas seleções, ficava lá aquele mundo de europeu, né, bastante até sul-americano, considerando o tamanho do continente, pouquíssimos representantes da África, que agora está sendo consertado com essa expansão. E eu Sim. confesso que estou tentando decolonizar o meu pensamento futebolístico e dizer que bom que a gente vai ter lá França, Itália, pipipi, os mesmos de sempre, mas a gente vai ter Cabo Verde, um país com pouco mais de 400 mil pessoas, com uma diáspora imensa, inclusive nos Estados Unidos, representado na Copa do Mundo. Olha que sensacional vai ser ver um jogo de Cabo Verde na Copa do Mundo. Olha isso. Não, você sabe, Alicia, que você agora trouxe um ponto de reflexão muito importante, assim. A FIFA terá a FIFA acertado, o que assim é praticamente um milagre, né? É como eu acertar a raiz cúbica de alguma coisa. Pode acontecer, né? Mas eu acho que a resposta é sim. Acho que sim, sabe? Como a gente é cafona com esse eurocentrismo, né? Como É. somos cafonas de achar que Europa e Estados Unidos são o centro do mundo. Como é cafona a gente imitar as coisas que eles fazem lá, a maneira como eles fazem eventos esportivos, com esses hinos, com essa entrada em campo cheia de protocolo. Ai, gente, que coisa cafona e que desperdício, que falta de vida mesmo. Deixar com que, sei lá, a gente está tão distante de um continente que é tão mais perto da gente como o africano, né? Como a gente ficou longe do continente africano, como a gente sabe pouco do continente africano, como a gente tende a achar que ele é uma coisa monolítica, uma coisa só. A África, há milhares de culturas lá dentro, há milhares de civilizações, línguas, então, nem se fala. Só na África do Sul são 12 línguas oficiais. E assim, a Copa Africana, as eliminatórias africanas, é tudo tão maravilhoso, né? Porque existe um tipo de paixão, de celebração à vida, que não existe mais na Europa. Aliás, Europa e Estados Unidos são os maiores terminadores de vida, né? São eles que vão acabando com a vida do planeta e do mundo. E a gente fala muito em crise climática, às vezes eu mesma falo assim, a humanidade vai acabar com a possibilidade de vida na Terra. Não é certo falar isso, não é a humanidade. A Europa e os Estados Unidos vão acabar com a possibilidade de vida na Terra. É Os isso. ricos, né? Exato, exatamente. Exatamente, são todos, né? Então, assim, eu acho que talvez essa Copa do Mundo dê a oportunidade da gente se redimir dessa cafonice que a gente virou, sabe? Acho É, maravilhoso. Cabo Verde, eu estava em Campo Grande esse fim de semana, né, para a Bienal do Livro, Mato Grosso do Sul. Campo Grande é o dobro, só Campo Grande é o dobro do tamanho de Cabo Verde. Tem quase 1 milhão de habitantes, Cabo Verde tem 500 mil. eu estava falando isso para o Kaká aqui agora há pouco, que ele estava assistindo comigo, né? Não tem aula hoje, essa semana, por causa do Dia dos Professores e tal. E aí eu estava falando para ele, filho, Cabo Verde é menor que Brasília, é menor que o Distrito Federal, muito menor que o Distrito Federal. E é um país, e como você falou, riquíssimo. A comemoração no estádio foi linda. E aí eu fiquei pensando nessa coisa do futebol europeu e do futebol africano, uma coisa que você fala muito, né? O quanto as nossas nações todas foram pilhadas pelos europeus e por isso eles são ricos. Eu falei, gente, que reparação histórica. Depois de você ter a Bélgica na Copa do Mundo,
né? Assim, país responsável por por uma das invasões mais brutais da história da humanidade, se não for a mais brutal, no continente africano, você ter agora mais países africanos em vez de ter esse monte de paizinho europeu, que não significa nada do ponto de vista de cultura, de coisa para a gente, né? Não tem assim, inventou a batata frita, parabéns, né? Alguém em algum momento ia inventar a batata frita, mas Não, nem tem que dar parabéns. Estava vendo que batata frita está numa relação de 3 coisas que a gente não deveria jamais comer. Sim, é uma é isso. delícia. Isso. Vão matar a gente poluindo o mundo e enchendo a gente de batata frita, né? Ainda a culpa é deles. Mas o quanto, é isso que você falou, o quanto é mais próximo, né? Eu só tive 2 vezes na África, uma vez em Uganda e uma vez no Quênia. E é muito mais próximo, assim, tem uma sensação É de impressionante. estou em casa impressionante das cidades, a parte urbana, na parte boa e na parte ruim, obviamente, mas a parte musical, tudo, né? Não à toa, né? A nossa cultura deriva muito da cultura africana, e eu fiquei pensando isso, eu falei, gente, é muito mais legal ter na Copa do Mundo Cabo Verde, ou né, se fosse Angola, Camarões agora está fora, mas é muito mais legal ter esses países do que ter Bélgica, com todo respeito, Dinamarca, com todo respeito. A Noruega, eu confesso que fiquei com uma certa simpatia, porque se posicionou muito claramente, desde a presidenta da federação até o Haaland, passando por todo o time, na questão da Palestina livre, né? Houve protestos ontem no jogo entre Noruega e Israel, e então né, a Noruega fica ali um lugarzinho no coração, mas assim, que diferença faz? Mais um desses países não muda nada, nenhum jogo desse não traz atração nenhuma. Agora, um jogo de uma seleção como a seleção de Cabo Verde, aliás, cujo o primeiro gol foi marcado por um atleta chamado Livramento. Gente, até o nome dos atletas são poéticos. Não, as É roteiristas, gente, maravilhoso. as roteiristas dessa experiência humana, elas são maravilhosas. Você imagina a reunião de pauta, como vai chamar o atleta que vai marcar o gol? Ah, livramento, põe livramento. Poxa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o Hudson Fonseca, que deixou um super chat, dando boa tarde aqui para companheiras, dizendo que chegou há pouco tempo no canal e que fala de Itapevi, São Paulo. Seja muito Olha, bem-vindo, o Hudson. E com este canal maravilhoso e cabeção, temos uma recomendação do Vitor, está sempre com a gente também, recomendando a África na Sala de Aula, visita a história contemporânea de Leila Hernandes. olha que dica E aí, boa. que dica boa. E a Mariela Lopes está dizendo: Oi, Vitor, só o prefácio do Mia Couto já vale o livro. O Ivan dizendo que esteve em Angola no mês passado, é como estar em casa. É maravilhoso. E o Magnus fazendo aqui uma ressalva importante, né? Existem diferentes Europas dentro da Europa, existe um oceano de diferença entre uma Inglaterra e Eslovênia, entre França e Irlanda. Claro, não é a mesma coisa, mas eu não acho que a gente trate como a mesma coisa, ao contrário do que a gente faz com a África. Né? As pessoas Sim, falam, para onde você foi? exato. Fui para a África, assim, como se né, Isso. fosse uma coisa só. E, na É. verdade, há muito mais países e uma riqueza, como você falou, de Um língua, atleta de africano, cultural. uma atleta É, africana, a gente fala, né? Mas é é, óbvio que assim, a gente sabe muitas dessas diferenças, não sabe todas, por exemplo, eu não saberia dizer como a Eslovênia se diferencia do resto, mas a gente sabe, sabe, a gente sabe que culturas lá dentro são muito diferentes. Minha mãe nasceu na Itália, então eu tenho essa. Eu sou metade italiana, né? Dizem isso. A mãe nasceu na Itália, eu sou metade italiana. Mas eu sei exatamente, e meu sobrenome é Lacombe, então eu venho de lá, né? Mas ainda assim, mesmo eu sendo essa pessoa que se identifica como uma pessoa branca, tem olho claro, eu sei que quando eu vou para a Europa e para os Estados Unidos, eu sou motociclista de Bacurau. Eu me acho branca, mas eu não sou branca. Então, quando a gente vai para a África, tem um arrebatamento, sabe? Eu fui para a África do Sul e fui para Angola. É um arrebatamento chegar lá. Mais ou menos, assim, quando eu fui para Portugal, eu também fiquei arrebatada, sabe? Porque tem também muita coisa nossa, a gente se reconhece ali também, sabe? Mas o continente africano, esses 2 países, nossa, gente, foi assim para mim um negócio pisar lá. Fora que você é tratado de igual para igual, ao contrário do que quando a gente vai para o hemisfério norte, né?
tem um bem-vinda de volta, sabe? Tem uma coisa de irmandade, mesmo eu sendo essa pessoa pálida, assim, mas tem, então é muito bonito, assim. Eu Eu acho já fui também. quatro ou cinco vezes para a África do Sul e quero voltar muitas outras. Eu também tenho muita vontade de voltar. Tem um primo agora, querido Rodolfo, beijo, que está trabalhando especialmente a partir de Angola, mas visitando muitos países africanos. E eu fico só acompanhando as fotos no Instagram dele e falando, gente, como a gente conhece pouco, né, de uma cultura que é muito mais interessante e que na Copa do Mundo tem uma influência cultural muito grande. Né, eu vi aqui, o Vitor falou, né, o álbum da Copa de 2006 foi meu primeiro mapa mundi. Então, para muitas crianças, é uma possibilidade de interação com uma bandeira nova, né? Aquelas coisas, aqueles trabalhos de escola que se fazia. Eu lembro muito disso na Copa de 94, que eu tinha 11 anos, que aí, assim, era dividido em grupos a sala e cada grupo pegava um grupo da Copa do Mundo. E aí você tinha que contar qual era a cultura daquele país, qual era o principal prato, como é que era a bandeira. Eu só lembro que meu grupo tinha Coreia do Sul, agora eu nem lembro mais. Coreia do Sul e acho que é Alemanha, não lembro mais quem. Mas enfim, e aí hoje você vai ter 48 seleções, vão ter continentes muito mais bem representados, como a África. Então, eu acho uma contribuição muito bacana. E aí eu pedi uma gentileza para um amigo nosso maravilhoso, o jornalista Luiz Fernando Filho. Quem ainda não acompanha, corra para as redes sociais dele. O Luiz Fernando é especialista em futebol africano, comenta vários jogos na Cazé, estava comentando hoje, né, essa transmissão dupla ali do jogo de Cabo Verde, do jogo de Angola, o jogo de Camarões, e gravou um videozinho muito querido para a gente aqui para o canal. Vamos chamá-lo para fazer uma participação um dia ao vivo aqui, mas hoje, como ele estava lá na Cazé, não tinha como ele chegar a tempo, mas gravou um videozinho para a gente que a gente vai passar para vocês. Aí vamos ver se o Felipe consegue já Fala colocar pessoal, passando agora aqui aqui para a só para gente. dizer que, primeiramente, muito obrigado pela moral que a Alicia me deu na transmissão também, Mili. Adoro o canal de vocês, eu sempre assisto vocês. Eu ia mandar até uma mensagem esses dias pra Alicia falando sobre isso. Cara, que dia absurdo Cabo Verde na Copa do Mundo. Não é tanto uma surpresa para quem já vinha acompanhando, mas ainda assim, um país de 500 mil habitantes, nem 600 mil habitantes, é menor do que muitos lugares aqui, a gente tem aqui no Brasil, muitas cidades, etc. E um representante da lusofonia, né, os PALOPs, país de língua portuguesa. Hoje, tinham muitos brasileiros lá também. Cabo Verde é um país que se inspira muito no Brasil, no sentido não só do futebol, mas trocas culturais. E, cara, ter um país de língua portuguesa da África participando da Copa do Mundo com a expansão de seleções africanas, para mim, é magnífico. A expansão de vagas da África fez muito bem ao futebol africano, porque dá a possibilidade da gente ver um calendário mais competitivo e de seleções também provarem o seu valor e, cara, provarem também o seu ponto de vista de ser um país que tem muito a oferecer para o mundo, de curiosidades, de história. A gente tem uma diáspora muito grande de Cabo Verde nos Estados Unidos, onde vai ser a Copa do Mundo, é onde fica a maior diáspora de cabo-verdianos, fica onde acontecerá a Copa do Mundo. Então é isso. Queridas, muito obrigado pelo espaço aqui. Eu sempre acompanho o canal de vocês, eu gosto muito da opinião de vocês, concordo com 100% do que vocês falam. Então, tamo junto e vamos combinar sim para eu participar uma próxima vez, porque eu gosto muito e sou consumidor do canal de vocês. Beijo e muito obrigado pela moral que vocês sempre me deram. Tamo junto.